Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 4 de agosto de 2021, teremos 10 palpites. Vamos passar pela qualificatória da Liga dos Campeões, Copa do Brasil, MLS, Copa do Brasil de novo e fecharemos na MLS. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Dinamo de Zagreb e Legia. O jogo vale pelas qualificatórias da Champions League, onde a gente tem um jogo de ida que o Zagreb vai jogar dentro de casa e é um bom jogo que eu vejo com bons olhos o mercado de gols. Até porque a equipe do Zagreb é uma boa equipe no cenário croata e a equipe do Legia também é uma boa equipe no cenário polonês. E são duas equipes que costumam marcar muitos gols e tomar muitos gols, e aqui também a gente está falando de uma competição que vale uma vaga na próxima fase para tentar chegar à fase de grupo da Champions. E sem falar que o Zagreb, nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Legia, nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve 2 gols ou mais. Não temos históricos de confronto entre essas duas equipes, mas pelo contexto eu vejo o mercado de gols com muita perspectiva. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,58. É o nosso palpite para esse jogo, porque a equipe do Zagreb é muito forte dentro de casa, vai tentar fazer o resultado para tentar chegar com uma boa vantagem no segundo jogo, mas a equipe do Legia também não é boba, é uma equipe polonesa muito forte, sempre figura em competições europeias, coisa que acontece com o Zagreb. Então, pelo contexto de ter duas boas equipes em campo e pelo que vem fazendo em seus campeonatos nacionais e nas qualificatórias anteriores a essa fase da Champions, eu vejo com bons olhos o mercado de gols. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para Zagreb e Legia. Passando agora para Ferencváros e Slavia Praga, jogo também da Champions League, jogo de ida da fase qualificatórias. Aqui a gente tem o Ferencváros muito bem no cenário húngaro, também Slavia também muito forte, e mais um jogo que eu vejo com grande tendência de gols, até porque é uma característica da Champions essas fases qualificatórias, fases de grupo, e sem falar que são equipes que costumam marcar e tomar muitos gols, até porque o Ferencváros nos últimos 5 jogos, em todos a gente teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Slavia, nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, a gente não pode usar muito por base, até porque os jogos são de 1938 para trás, mas pelo que essas equipes vêm desempenhando nas últimas competições e em seus últimos jogos, a tendência de gols aqui é muito grande. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo, que é um jogo que eu vejo com bons olhos também para ao menos 2 gols na partida. Em caso de 2 gols, apenas 2 gols, né? A gente tem a aposta devolvida, com o terceiro gol aí sim que a gente tem no nosso green, e só perde em caso de 1 gol e 0 gols na partida. Mas a equipe do Slavia é muito forte, é muito dominante no cenário tcheco, e a equipe do Ferencváros vem figurando na Champions há algumas boas temporadas. É uma equipe que marca, mas toma muitos gols, como é os últimos jogos da equipe aqui. A equipe perdeu de 2-1, venceu de 3-1, ou seja, uma equipe que marca muitos gols. Já a equipe do Slavia também não fica muito atrás, e são equipes que, sem falar, vem participando de competições europeias, tem bagagem, tem ritmo, então é um jogo com uma boa tendência de gols, até porque é também mais um jogo que vale vaga na próxima fase e quem sabe até uma vaga na fase de grupos da UEFA Champions League. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para CRB e Fortaleza, jogo de volta da Copa do Brasil, oitavas de final. Primeiro jogo 2-1 pro Fortaleza, e para esse jogo o CRB vai ter que sair pro jogo, vai ter que se expor, vai ter que tentar buscar o resultado, e pega um forte Fortaleza que vem em terceiro lugar no Brasileirão, vem fazendo uma grande campanha na Série A, mas também vem fazendo uma grande campanha na Copa do Brasil. Então, para esse jogo aqui, tendo em vista o que essas equipes vêm apresentando, eu vejo o mercado de gols também com boa tendência, até porque o CRB nos últimos 5 jogos, em todos a equipe teve 2 gols ou mais.
mais. Já a equipe do Fortaleza, nos últimos 5 jogos, em apenas 2, a gente teve 2 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos entre elas, em 4 a gente teve 2 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,50 e é um jogo que eu vejo com muito, mas muito bons olhos, porque a equipe do CRB tem uma das melhores ataques da competição na Série B do Brasileiro. Já marcou 22 gols, mas ao mesmo tempo a equipe já tomou 21. É uma equipe que, da mesma forma que faz, toma muitos gols. E para um nível de Série B é muito estranho, até porque é um nível mais truncado. Foi muito bem no primeiro jogo, mas conseguiu tomar uma virada da forte equipe do Fortaleza, que também tem uma tendência de muitos gols no Brasileirão da Série A, apesar de vir de 3 jogos de 1-0, mas foram 3 jogos de vitória contra Corinthians, São Paulo e Bragantino. 3 grandes equipes do cenário brasileiro, então faz muito jus esse 1-0, e sem falar que quando se enfrentam, a tendência de gols é muito grande na qual nas últimas 5 partidas em 4 a gente teve 2 gols ou mais. Sem falar que o CRB joga pelo resultado, o Fortaleza já tem um regulamento debaixo do braço, deve explorar os contra-ataques, que o CRB deve deixar espaços, mas ainda assim é um jogo com uma boa tendência de gols, até porque o CRB tá marcando e tá tomando muitos gols e vai precisar dar espaço nessa partida. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Montreal e Atlanta, jogo da MLS. Aqui a gente tem o Montreal, ambos da Conferência Leste. O Montreal em sétimo com 22 pontos e o Atlanta em 12º com 14 pontos. Competição que a tendência de gols é muito grande e duas equipes vêm correspondendo bem a essa regra. Tanto que o Montreal nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve ambas marcam. Ou seja, a equipe marcou, mas também tomou gol na mesma partida. Já a equipe do Atlanta nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos ambas marcam. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos também a presença do ambas marcam. Por isso é um jogo com muita tendência para o mercado de gols, então ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo, até porque são duas equipes que vêm de derrotas. O Montreal vem de 3 derrotas seguidas e o Atlanta vem de 2 derrotas seguidas, mas são derrotas, principalmente as duas últimas do Montreal, a equipe marcou e tomou gols. Na última derrota do Atlanta, a equipe marcou e tomou gols. É uma característica do campeonato norte-americano, um campeonato de muitos gols, e essas duas equipes vêm correspondendo muito bem a isso, então a tendência aqui é também de manter essa perspectiva. Então, ambas marcam, odd na casa de 1,70 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Philadelphia Union e Toronto, outro jogo da MLS. Aqui a gente tem ambos da Conferência Leste também. O Philadelphia em 5º com 25 pontos e o Toronto em 10º com 14 pontos. Outro jogo que a tendência de ambas é muito forte, porque é uma característica do campeonato norte-americano, até porque o Philadelphia nos últimos 5 jogos, em todos a equipe marcou e tomou gol em suas partidas. Já a equipe do Toronto também nos últimos 5 jogos marcou algum golzinho e tomou outro gol. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve a presença do ambas marcam também. Por isso é mais um jogo que não tem outra alternativa, senão ambas marcam. A odd está na casa de 1,67 e é um jogo com a tendência muito grande, até porque são equipes que vêm empatando muito na competição. O Philadelphia nos últimos 5 jogos, em 3 empatou com gols, ou seja, a equipe foi lá, marcou, mas também sofreu. E a equipe do Toronto também nos últimos 5, em 3 também empatou com o placar mexido. Então a tendência é muito grande, até porque são duas equipes ali. Enquanto o Philadelphia quer se manter na faixa de playoffs, o Toronto quer uma vitória para tentar encostar, para quem sabe sonhar com esse playoff para a próxima fase da MLS, mas ainda assim é um jogo com uma tendência muito grande de gols, até porque é uma característica dos jogos norte-americanos, jogos muito corridos, jogos muito movimentados, e pelo que essas duas equipes vêm desempenhando, a tendência de ambas é muito grande. Por isso, ambas marcam, odd na casa de 1,67 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Chicago Fire e New York City, outro jogo da MLS. Aqui a gente tem ambos da Conferência Leste também, o New York City em 4º com 26 pontos e o Chicago Fire ali em 13º com 13 pontos. Outro jogo da mesma competição, mas que também mantém a tendência de gols.
até porque o Chicago nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do New York, nos últimos 5 jogos, em 4 também a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 3 a gente teve 3 gols ou mais também. Por isso é um jogo que não tem muito o que fazer, senão manter a perspectiva do campeonato norte-americano, que é de mais de 2,5 gols. Odd na casa de 1,55, porque são duas equipes com altíssima tendência de gols. Até porque o Chicago não vem tão bem na competição, vem perdendo, vem empatando muitos jogos, e isso vem bem representado nas últimas partidas, onde a equipe vem tomando muitos gols e vem perdendo. Vem de derrotas como 2-1, um empate de 2-2, uma derrota de 5-1 e uma vitória de 3-1. Ou seja, a tendência de 3 gols na equipe do Chicago é muito grande em seus jogos. Já a equipe do New York, que vem de 3 vitórias seguidas, também vem com um bom retrospecto no mercado de gols, onde venceu as duas últimas partidas por 4-1 e 5-0, ou seja, a tendência de gols para esse jogo é gigantesca. São duas equipes que marcam e tomam muitos gols, então não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. Odd na casa de 1,55 para Chicago e New York City. Passando agora para Orlando e Inter Miami, outro jogo da MLS. Aqui a gente tem pela Conferência Leste o Orlando em segundo com 28 pontos e o Inter Miami em último, 14º da Conferência Leste com 12 pontos. Outro jogo com a tendência gigantesca de gols, até porque o Orlando nos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Inter Miami nos últimos 5 jogos, em 3 a gente também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em todos eles a gente teve 3 gols ou mais. Aqui a tendência é muito grande, a perspectiva de gols deve se manter porque é MLS. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para esse jogo, porque a equipe do Orlando briga para tentar classificar direto às quartas de final da próxima fase da MLS, enquanto a equipe do Inter Miami apenas cumpre tabela, até porque está muito difícil classificar. Então a gente tem uma equipe no topo de tabela contra uma equipe que não vem fazendo bons jogos, então a tendência é de uma pressão muito grande do Orlando, uma equipe que marca muitos gols, mas também deixa a desejar, na qual nos últimos 5 jogos, em 4, em todos os últimos 5 jogos a equipe sempre sofreu gols. Já a equipe do Inter Miami não vem tão bem na competição, vem tomando gols em todos os jogos também. Então a tendência é sim de um jogo muito movimentado, de placar bem elástico, até porque quando essas equipes se enfrentam, a tendência de muito movimento no placar é gigantesca. Então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,72 é o nosso palpite para Orlando e Inter Miami. Passando agora para Bahia e Atlético Mineiro, outro jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo 2-0 para o Atlético Mineiro jogando em Minas, agora vai jogar na Bahia contra o time do Bahia que não vem nada bem. A equipe vem de 5 derrotas seguidas, não marca um gol há 5 jogos. A equipe do Bahia vinha muito bem na competição, mas de uns tempos para cá a equipe não vem conseguindo ter um bom retrospecto. Jogou 2 vezes seguida com o Atlético Mineiro em Minas, perdeu os 2 jogos, 3-0 e 2-0. Já a equipe do Atlético Mineiro vem disparada, vem muito forte. São 4 vitórias e um empate. Equipe classificada para as quartas de final da Libertadores, vice no Brasileirão e praticamente encaminhado na Copa do Brasil, tendo em vista essa qualidade que o Bahia vem apresentando. Então, por isso, mesmo o Atlético Mineiro jogando fora de casa, eu vejo a equipe com um ligeiro favoritismo. Então, empate anula aposta no Atlético Mineiro, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Porque eu vejo a equipe do Atlético Mineiro num momento muito melhor do que a equipe do Bahia. O Bahia não consegue fazer gol, o Bahia vem perdendo e pega um Atlético Mineiro que já tem um resultado debaixo do braço. O Bahia vai ter que sair pro jogo, vai ter que se expor, vai ter que mostrar futebol para tentar reverter esse placar, mas o Atlético Mineiro pode explorar os contra-ataques, pode jogar mais solto, mais leve, e pelo que a equipe vem apresentando, é uma tendência de uma pressão muito forte até do Atlético Mineiro, caso o Bahia não resolva jogar, até porque a equipe vem de 3 vitórias seguidas, sendo 2 delas sobre o próprio Bahia, um 3-0 e um 2-0, ou seja, que mostra que a equipe do Atlético Mineiro consegue jogar bem contra a equipe do Bahia, até porque a equipe baiana não vem fazendo uma grande competição, grandes competições nos últimos jogos. Então, empate anula aposta no Atlético Mineiro,
odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Los Angeles FC e Kansas City, outro jogo da MLS. Aqui também a tendência de gols é muito grande, até porque a gente tem duas equipes da Conferência Leste dentro dos playoffs se enfrentando. O Kansas City é o segundo colocado com 30 pontos e o Los Angeles em quinto com 23 pontos. Equipes que marcam e tomam muitos gols, como é de característico nos últimos jogos dessa equipe. Tanto que o Los Angeles, nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Kansas, nos últimos 5 jogos, em 3, a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4, a gente também teve 3 gols ou mais. Por isso é mais um jogo que não tem outra coisa a se fazer senão manter a característica do campeonato norte-americano, senão mais de 2,5 gols. Odd na casa de 1,50, porque são duas equipes fortíssimas. O Los Angeles sempre faz temporadas muito seguras, muito concisas. Já a equipe do Kansas também vem muito bem nessa temporada, já marcou 29 gols e tomou 19, enquanto a equipe do Los Angeles já marcou 22 e tomou 19. Duas equipes que brigam ali para tentar classificação direta às quartas de final da próxima fase da MLS, mas que vem marcando e tomando muitos gols. Tanto que ambos, nos últimos jogos, principalmente Los Angeles, nos últimos 4 jogos, sempre teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Kansas, nos últimos 2 jogos, também sempre teve 3 gols ou mais. Por isso é um jogo com uma altíssima tendência de gols, até porque a gente tem duas fortes equipes em campo e os jogos são muito movimentados nos Estados Unidos. Então, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Los Angeles e Kansas City. Passando agora para Los Angeles Galaxy e Real Salt Lake, outro jogo que tem uma tendência altíssima de gols e outro jogo da Conferência Oeste. Até porque o Los Angeles Galaxy é o terceiro com 28 pontos e o Salt Lake é ali em sétimo com 21 pontos. Equipes que vem marcando também, sofrendo muitos gols, tanto que o Galaxy nos últimos 5 jogos, em todos eles a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Salt Lake nos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 3, a gente teve 3 gols ou mais. Por isso é outro jogo que não tem também o que fazer, senão mais de 2,5 gols. A odd está na casa de 1,65 e é um jogo altamente com a tendência de gols. Duas equipes também na faixa de playoffs da Conferência Oeste, duas equipes que marcam e tomam muitos gols, principalmente o Los Angeles, o Galaxy, até porque já marcou 27 gols, mas também tomou 27 gols. A equipe do Galaxy tem essa tendência há várias temporadas, tanto que os últimos jogos da equipe a gente só tem 4-1, 4-0, 2-2, 2-1 e 3-1. É uma equipe que, independentemente de quem contra ela joga, é uma tendência de muitos gols. Tanto que a equipe teve esses placares elásticos e teve 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Ou seja, é muita tendência de gols. Por isso que a equipe do Galaxy tem o saldo de gols zerado, porque é uma equipe que marca e toma muitos gols. Pega uma equipe que vem de 3 jogos sem derrota, sendo 2 empates e 1 vitória, que também se encontra na faixa de playoffs. Então a tendência de gols é muito, mas muito grande, porque são duas equipes que movimentam muito o placar e são muitas equipes que são equipes que procuram muito marcar os seus gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para Los Angeles Galaxy e Salt Lake. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 10 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!